E aí vamos para as finais, né? O Flamengo pegou o Cobreloa primeiro jogo em casa, no Maracanã. E começou muito bem o jogo, assim, dominando. Parecia até que seria um jogo razoavelmente tranquilo, né? Numa jogada até que eles já vinham ensaiando muito, aconteceu alguns jogos. O Adílio dominou a bola bem, serviu de pivô para o Zico, ele entrou na área livre e marcou ali na saída do Virtus, fez 1-0, e depois num pênalti, que realmente aconteceu, o Zico bateu lá. O Zico eu nunca achei um grande cobrador de pênalti não, ele gostava de bater tocadinho, não sou muito fã desse tipo de batida. Mas ele bateu, né? Fez o gol, deslocou o Virtus e fez 2-0. O Flamengo parecia que seria tranquilo, né? E fazer saldo era interessante porque te dava vantagem se houvesse um possível jogo de desempate. Mas aí o Flamengo, vamos dizer assim, não jogou bem no segundo tempo. O Cobreloa conseguiu se impor mais, diminuiu com 2-1. E assim, ao mesmo tempo que o Flamengo podia ter feito 3-1, também podia ter acontecido o empate do Cobreloa ali, 2-2. Eles tiveram um pouquinho melhor no fim do jogo. Então assim, foi uma vitória justa do Flamengo, mas foi uma vitória apertada, né? Deixou todo mundo um pouco cabreiro, que todo mundo achava que ia ser tranquilo e tal. E nunca é assim. Libertadores nunca é assim. Sempre que. Toda Libertadores é impressionante. Entra ano, sai ano. É comum isso. Tem um mata-mata lá, um sorteio, aí um time grande brasileiro pega um time médio, paraguaio, argentino, uruguaio, o que seja, e todo mundo, vai passar. Cara, não é assim não. Os caras dão a vida, é o jogo da vida deles, não vai ser fácil. É melhor encarar que vai ser uma guerra, mesmo que seja contra time sem muito nome, porque é uma guerra, sabe? Não é fácil. E a guerra foi exatamente o que foi o jogo de lá, né? O jogo de Santiago, esse durante a ditadura do Pinochet, né? O Chile naquela época enrolado. O estádio de Santiago é um estádio central para a ditadura do Pinochet. Era ali que muita gente era torturada e tal, e presa, uma coisa realmente horrorosa. O estádio nacional ali tem essa cruz, né? Esse lado chato, pesado da ditadura. E ali foi realizado o jogo de volta, onde, assim, o Flamengo alega com razão que foi. O pessoal sentou a porrada mesmo, para usar um linguajar popular. O Mário Soto, o zagueiro deles, um cara até que tinha jogado no Brasil, jogou no Palmeiras em 77, um cara que tinha sido finalista da Libertadores pela União Espanhola, um bom zagueiro, mas era um cara realmente muito, assim, violento. Nesse jogo ele deu soco no Adílio com a pedra na mão, abriu o supercílio do Adílio. Diga-se passagem, isso deveria ter sido pênalti, que a bola estava em jogo. O árbitro realmente não quis se enrolar, né? Foi tudo que o Wright não foi, esse cara foi mega político. Ficou deixando o jogo seguir. E realmente o Cobreloa meio descendo sarrafo no Flamengo. Claro que o Flamengo também não é santo, deu algumas devolvidas, mas o score ali realmente foi. Eles bateram muito mais do que o Flamengo. Tinha um clima de vez em quando vinha um policial e engatilhava a arma, assim. Eu acho que não aconteceria nada, tá? Há uma visão no Flamengo de que, se o Flamengo tivesse empatado o jogo 0-0 e fosse campeão ali, que ia ser uma guerra, que eles iam matar todos os jogadores em campo. Eu não acredito nisso não, isso nunca aconteceu. Por mais selvagem que fosse a Libertadores, nunca aconteceu nada nesse nível, de saírem matando todo mundo, dando porrada horrorosamente no meio de campo, não. Tinha essas coisas de tacar pedra, da torcida tacar pedra no campo, isso sim. Mas era um campo olímpico, né? Então, assim, não chegava esse tipo de coisa, né? Longe demais da torcida. Isso é um lado bom da coisa. Mas eu não concordo com essa visão apocalíptica da coisa. Que teve porrada, teve com certeza. Mas eu acho, assim, vendo o jogo, acho que o Flamengo jogou errado. O Flamengo jogou muito na defesa, muito para segurar aquele 0-0 lá. Ele teve uma bola, sim, que o Zico não estava impedido, que o Zico foi lançado, ele estaria livre na cara do Virtus e realmente deram um impedimento, e mesmo a câmera, não sendo essas câmeras de hoje em dia, né, que você vê na linha bonitinha e tal, mas você vê, ele saiu atrás do cara, ele não estava impedido, o Flamengo foi prejudicado nisso, mas assim, o Flamengo jogou mal, a grande verdade é que o Flamengo ficou o tempo todo atrás, querendo segurar 0-0, eu acho que esse não era o estilo do Flamengo, podia até ser o estilo do Carpegiani, né, um cara muito focado em defesa, mas não era o estilo daquele time, aquele time era pra frente, mesmo com porrada e tudo mais. Eu acho que o time podia ter encarado um pouco mais o jogo. Quando jogou um pouquinho ofensivamente no começo do segundo tempo, enrolou o Cobreloa, mas preferiu voltar para ficar segurando 0-0 e o tempo. E aí, assim, o jogo estava até com uma certa pinta de que seria 0-0, que o Flamengo ia segurar. Mas aí, faltando uns 8 minutos para acabar, o Merelho bateu uma falta, o Leandro desviou um pouquinho, tirou uma casquinha da bola, e isso tirou o Raul totalmente da jogada. O Raul até estava agarrando bem aquele jogo. E o Cobreloa fez 1-0. Aí o Flamengo tava danado, né? Não tinha para forçar um empate ali no fim do jogo, não dava. E o Cobreloa ganhou mesmo, assim. Então eu um pouco discordo da versão oficial de que, se tivesse empatado 0-0, eles teriam matado. Eu não concordo com isso, não acho que chegaria a esse nível absurdo, não. O jogo estava sendo televisionado, não acho que chegaria a isso.
mas que realmente foi um jogo violento e feio na história da Libertadores, com certeza foi uma coisa horrorosa, o Mário Soto com pedra na mão batendo no jogador do Flamengo, isso não existe, teve um jogo, o Puebla pisou no Júnior caído, uma coisa realmente muito feia, assim, muito triste. E e ficou essa carguinha negativa aí pro jogo de desempate que seria em Montevidéu logo depois. Então esse jogo foi sexta-feira, para você ter noção, de noite, e o jogo em Montevidéu seria segunda-feira. Coisas da Conmebol, né? Botar uma final de Libertadores, jogo de desempate na segunda. Essas coisas não dá para entender, o pessoal não era muito bom de marketing não. Mas aí foi esse jogo na segunda-feira e aí foi outra história. Aí o Flamengo dominou o jogo. Né? O jogo começou um pouquinho nervoso e tal, mas o Flamengo fez 1-0 cedo, com um pouco mais de 10 minutos de jogo. O Zico numa virada muito rápida, muito esperta ali, matou o Virtus e fez 1-0. Isso deixou o Flamengo muito bem no jogo. O Flamengo dominando o que teve de problema ao Flamengo foi no fim do primeiro tempo que o Andrade perdeu a cabeça. Logo quem, né? O Andrade, um cara tranquilo, plácido, você viu o Andrade falando, né? Um lorde britânico, mas realmente assim, ele perdeu a cabeça, não tem o que dizer, foi uma expulsão correta, ele realmente agrediu o chileno, mereceu expulsão, e eles já tinham tido um expulso antes também, então assim, ficou 10-10, o Flamengo estava com 11 contra 10, estava com o jogo na mão, era jogo para ganhar uns 3-4-0 sem erro, mas com esse lance do Andrade realmente foi uma bobagem, e o Flamengo começou a sofrer uma certa pressão, então o finzinho do primeiro tempo realmente foi mais do Cobreloa, o Cobreloa conseguiu se impor ali, e a coisa parecia que seria esquisita para o segundo tempo. Mas aí o Flamengo voltou bem para o segundo tempo. Qualquer pressão do Cobreloa meio foi para o espaço. Eles tiveram uma chance boa com o Washington Oliveira, assim, o Raul conseguiu meio abafar ali, ele chutou para fora, mas o Flamengo também teve suas chances. E o Flamengo estava mais mandando no jogo. Era aquele jogo que tinha pinta que seria 1-0 mesmo, ou o Flamengo aumentaria, que foi exatamente o que aconteceu, né? Teve uma falta ali perto da área e o Zico já tinha notado que o Virtus tinha, nos dois primeiros jogos, nessa época não se conhecia os outros times, né? Não tinha muito esse negócio de você saber como o outro jogava, ter a ficha, ter um monte de vídeo, não tinha isso. Ia-se muito no escuro. Mas nesses dois primeiros jogos da decisão, ele viu que o Virtus tinha uma certa tendência de, assim que o cara ia bater a falta, ele ia para o lado, vamos dizer que descoberto, né? Onde geralmente o jogador bateria, né? Você bate por cima da barreira, geralmente muito goleiro faz isso, se adianta um pouquinho para chegar a tempo se a bola passar por cima da barreira. Ele sentiu, esse cara sai, esse cara tem esse vício. E aí ele foi esperto, ele bateu rapidinho a falta. Se você for ver, ele não dá muito tempo. Quando ele vai bater, ele bate rápido. Ele deu um susto no Vitor, o Vitor deu aquele passinho. Você dá um passinho na direção errada, um abraço, cara. Se o cara bate no teu contrapé, não tem o que fazer. Tanto que ele tomou o gol em pé, né? Ele nem caiu no chão. Então o Zico bateu no lado dele, a bola entrou e o Zico considera que esse foi um dos grandes gols da carreira dele, né? Porque foi um gol de título de Libertadores, né? Que você vê, o único título de Libertadores do Zico. E o gol realmente, pô, ainda tinha essa carga negativa do time ter apanhado do Cobreloa lá. Então realmente foi um gol de desabafo mesmo, um gol bonito e importantíssimo aí para a história do Flamengo. E o jogo seguiu e teve, claro, o episódio também extremamente folclórico. Em geral, eu sou contra a violência, na verdade, praticamente sempre, mas realmente aqui, se eu não aplaudo a iniciativa, eu também não condeno que o Carpegiani assumiu isso, que ele fez isso mesmo, e dá pra ver, se você for ver o vídeo do jogo, você vê que isso aconteceu. Ele botou o Anselmo no lugar do Nunes pra bater no Mário Soto. Foi isso, declaradamente, isso não é uma maledicência, uma intriga, não, isso realmente aconteceu. O Carpegiani botou o Anselmo para isso. O Anselmo entrou, 30 segundos de jogo, ele foi lá, esperou que a bola estava longe lá para o juiz não ver e deu um socão na cara do. Até não pegou muito bem, não, mas pegou no Mário Soto, mas o Bandeirinha viu, claro, a expulsão indiscutível. Aí deu uma confusão, né? Eles perseguiram o Anselmo, deram porrada nele também. E o Mário Soto acabou sendo expulso, ele deve ter se metido em alguma confusão, porque senão ele. Só para tomar um soco seria sacanagem, mas o Mário Soto merecia tudo que de ruim que acontecesse com ele ali, que realmente o que ele fez foi muita cachorrada e não dá para apoiar isso, né? Uma coisa feia, que bom que não tenho nada contra o Cobreloa, longe disso, eu tenho um clube simpático, mas realmente ser campeão daquele jeito dando porrada realmente não seria legal. E o Anselmo foi expulso e tal, que foi ruim pro Anselmo, né? Ele ficou muito marcado por isso, é um cara que poderia ter tido mais futuro como atacante e tal. Até contra o Coritiba, naquela semifinal de 80, ele fez um gol muito bonito, ele deu um drible da vaca no goleiro e chutou por cobertura. Mas ele realmente ficou marcado por esse soco aí, que foi um soco de desabafo e tal, mas marcou negativamente a carreira dele. Mas para a torcida do Flamengo e para a maioria dos jogadores, com exceção do Zico, que nunca apoiou isso, foi sim um momento ali de forra, muita gente adorou aquele momento, a torcida vibrou e tal.